Oi, pessoal, bom dia. Eu vou dar início agora com vocês sobre a história da civilização hebraica. É o nosso quinto e último conteúdo do primeiro bimestre. Vai falar sobre a civilização dos hebreus, fenícios e persas. Então, eu vou gravar aulas diferentes para esses povos, tá? Eu vou tentar misturar ali fenícios e persas juntos, mas os hebreus não dava para misturar porque eles têm uma história um pouquinho mais longa, tá? A primeira atividade de vocês será fazer anotações sobre essa videoaula. Então, depois que terminar o vídeo, vocês vão pegar as anotações de vocês e vão tirar foto. Não pode ser digitada para ser manuscrito, ok? É a primeira atividade que vocês vão ter. Eu vou estar explicando para vocês aqui da página 1 até a página 5, ok? Antes da gente começar a falar sobre a história do povo hebreu, nós vamos falar sobre o que se tornou a região da Palestina, que é a terra prometida aos hebreus por Deus, né? Nós vamos entender daqui a pouco, o que ela se tornou hoje. Então, hoje esse território recebeu o nome de Israel, tá? Esse estado ele foi criado ali em 1948 por uma intervenção da ONU, que para tentar mediar conflitos que estavam acontecendo ali entre judeus e os palestinos, vai dividir o território da Palestina e vai criar o Estado de Israel. Hoje Israel ele vive sobre uma república parlamentarista. Israel escolheu como sua capital, elegeu como sua capital a cidade de Jerusalém. Porém, internacionalmente, ela não é reconhecida como capital de Jerusalém. Por quê? Porque essa região, gente, a região da Palestina, ela é importante para as três maiores civilizações monoteístas da história, que são os judeus, o cristianismo e o islamismo, certo? Então, para tentar resolver, e como Jerusalém é uma área de peregrinação para essas três religiões, a ONU fez o quê? Internacionalizou Jerusalém. Porém, né, Israel não reconhece a internacionalização e colocou como capital ali Jerusalém. Então tem alguns problemas até os dias de hoje, é uma região de muito conflito, né? Ali conflitos religiosos, conflitos étnicos entre palestinos e judeus. Israel, ele é hoje um dos países mais desenvolvidos do Oriente Médio. Ele exporta muito diamante, tem muita desenvolvimento na área de tecnologia, principalmente na indústria química, na indústria farmacêutica, e exporta muitas frutas também. Mas, por viver numa área de clima desértico, basicamente, tem muitas áreas de deserto, a produtividade agrícola é muito baixa, ele depende muito da importação de gêneros agrícolas e carnes, certo? Então, em outros momentos, a gente vai chegar ainda a falar mais sobre esse estado atual de Israel. Mas agora vamos voltar um pouquinho para falar da história do povo hebreu. Aí pode surgir uma dúvida, prof, povo hebreu, povo judeu, é a mesma coisa, tá? Gente, se assemelha muito, mas existe uma pequena e uma leve diferença, que vocês vão entender isso lá no final do vídeo. Primeiro, a história do povo hebreu é marcada por luta, escravidão, massacre, fuga, dispersão. Então, é um povo que vai sofrer ali muito, muito mesmo com esse tipo de coisa. Então, demora, tá na sua terra, tem que ser expulso, é escravizado, pega eles um lugar, leva para outro lugar, incorpora, modifica a cultura do povo hebreu. Então, é um povo que, assim, as características deles são muito marcantes por conta disso. A origem, onde teria surgido o povo hebreu. Inicialmente, a história trata que o povo hebreu é dessa região aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para não sei se está mostrando para vocês, ó. Da região de Ur, tá? No sul da Mesopotâmia. Olha aqui o rio Tigre e o rio Eufrates. Esse povo sai daqui, eles vão migrar mais ou menos para essa cidade aqui de Haran, mais a noroeste, acho que dá, né? Noroeste ali da Mesopotâmia. E dali depois eles vão migrar para a Terra Prometida. Vamos entender o que é essa história de Terra Prometida. A história política dos hebreus ela está dividida em três fases, tá? A maior parte do que se sabe sobre o povo hebreu está na Bíblia, no Velho Testamento.
Hoje em dia, a arqueologia tenta buscar um paralelo, sabe? Criar um elo, tentando comprovar a veracidade da história do povo hebreu através de registros, estudos arqueológicos, documentos, né? O que seja. Porém, grande parte da história que eu vou falar para vocês aqui ainda não foi comprovado pela ciência histórica, tá bom? Então, por exemplo, o Abraão, que é considerado o primeiro patriarca do povo hebreu, é o Abraão que vai levar o povo hebreu, né, para a Terra Prometida. Ele que vai receber ali a visita do arcanjo Gabriel, que vai falar o seguinte para Abraão: que Deus está solicitando que eles abandonem o culto politeísta, que era muito comum ali na região da Mesopotâmia, e em troca, Deus daria a eles uma terra onde haveria fartura, tá? Que seria essa terra prometida, Canaã ou Palestina, que também recebe esse nome. Só que, por exemplo, assim, as histórias de Abraão, de Jacó, de Moisés não aparecem em nenhum registro, nenhum documento histórico. Apenas na Bíblia. Ah, mas a Bíblia não é um documento histórico? Sim, gente. E a Bíblia, inclusive, foi escrita pelo povo hebreu, tá? Olha, Ludovico. Foi escrito pelo povo hebreu. Então, algumas coisas eu vou falar para vocês. Ó, isso foi encontrado uma comprovação científica, isso não foi. A gente, até o final do vídeo vocês vão conseguir entender melhor isso. Pessoal, os patriarcas são homens, chefes de família. Tá? Então a gente fala assim do patriarca. Geralmente, quais são as características do patriarcalismo? Eles são poligâmicos. O chefe é o homem mais velho. Eles estavam organizados geralmente em clãs, tá? Então ali são tribos, na verdade, né? Clãs que depois vão dando origem a tribos unidos por laços familiares, em que cada uma dessas tribos escolhia o homem mais velho, escolhia não, né? Já tinha lá o homem mais velho que liderava os outros. E tinha um poder ali sobre vida e morte, tá, gente? Do povo que vivia sob o domínio desses patriarcas. Então eram pessoas extremamente respeitadas, certo? Tinham várias esposas, era muito comum a poligamia entre o povo judeu durante toda a sua história, certo? Então, depois que Abraão faz esse acordo com Deus, né? Guia o povo até a região da Terra Prometida, até a Palestina. Nós vamos ter os sucessores de Abraão, tá? Então Abraão morre, vai passar com o seu sucessor o Isaac, depois de Isaac vai para Jacó, Jacó também é chamado de Israel, prestem bem atenção nisso, tá? Porque Jacó vai ter os 12 filhos, e esses seus 12 dependentes vão formar as 12 tribos de Israel, igual o mapa aqui está mostrando, tá bom? A gente vai falar ainda mais desse conceito. O que tinha aqui na Palestina, que na Bíblia está escrito assim, uma terra onde jorra leite e mel, por exemplo, né? A Bíblia traz bem essa definição da terra prometida. Principalmente a existência do Rio Jordão aqui, ó. Porém, gente, mesmo com a existência do Rio Jordão, mesmo que é uma região que está na área do crescente fértil, a produtividade agrícola era muito baixa, a seca ainda era muito constante, as cheias dos rios não eram como as cheias dos rios da Mesopotâmia ou do Nilo, tá? Então, vai ter um período de uma grande seca mesmo, uma grande fome que a população vai passar aí, e eles vão decidir migrar para o Egito, para viver ali às margens do rio Nilo. A gente vai falar agora que no Egito, o que vai acontecer com o povo hebreu lá? Uma outra história bíblica vai falar do José do Egito, que era um hebreu que foi vendido pelos irmãos para os egípcios. Chega lá o José do Egito, ele interpreta sonhos, né? Ele vai interpretar os sonhos do faraó, ele vai ganhar muita fama, ele vai se tornar um vizir no Egito. Tipo, abaixo do faraó, quem manda é o vizir, ele é uma espécie de juiz, tá? Então o povo hebreu, eles chegam ali no Egito e vão ser acolhidos por José, tá? E eles vão habitar principalmente essa região ali do delta do Nilo, que eu destaquei para vocês. Então era uma área extremamente fértil. Mas qual que era o contexto do Egito nesse período? Era uma época em que o Egito estava sob dominação dos Ixos.
Lembra que quando eu expliquei para vocês sobre o Egito, falei sobre os Ixos, certo? Então, os Ixos dominam, os egípcios pagam impostos para os Ixos. O Egito está naquela parte ali que ela está ainda muito dividido, tá? Entre Alto e Baixo Egito. Inicialmente, os hebreus eles vão viver muito tranquilamente ali durante a dominação dos Ixos. O que os hebreus eles devem fazer? Eles pagam impostos, tá? Então eles pagam impostos, permanecem morando ali, produzem ali, essa população vai aumentar. Porém, a situação dos hebreus começa a mudar no Egito após a expulsão dos Ixos. Quando um faraó vai fortalecer o seu poder, ele vai expulsar os Ixos dali. Tá? Aí nós vamos ter um primeiro faraó depois da dominação dos Ixos, os hebreus vão viver tranquilamente ali com eles, mas depois nós vamos ter outro faraó, que eu esqueci o nome dele, gente. Aquele da Bíblia que manda matar o Ramsés II, Ramsés, né? Durante o governo de Ramsés II, ele despertou uma insegurança. Ele falou assim: olha, o povo hebreu está aumentando muito, está ficando muito populoso. Depois vai chegar um inimigo nosso aqui, o povo hebreu vai se juntar com esses inimigos e vão conseguir destruir nós, egípcios. Mais ou menos isso que o Ramsés pensava, né? Então, o Ramsés, para tentar diminuir ali a população hebraica, ele vai mandar matar ali os bebês do sexo masculino. E é um período em que os hebreus tornam-se também escravos no Egito, tá? Então, eles não vivem mais num acordo de pagar imposto, agora eles são escravizados. Gente, e é aí que a historiografia, que a história pesa muito, os registros históricos, porque fala assim, ó, o Egito registrava tudo, né? Então, os egípcios tinham lá os escribas, registravam sobre tudo. Como que pode um povo que ficou durante 3 séculos quase ali nessa região e não ter registro sobre eles lá? Tá? Não é que a historiografia ela duvida da Bíblia, só que ela está buscando tentativas de comprovar que isso realmente aconteceu, tá? Mas olha, esse conteúdo, gente, é um conteúdo muito importante. No Enem do ano passado caiu questões sobre os hebreus e geralmente um conteúdo que as pessoas quase pensam que não cai nos vestibulares e caiu bastante civilizações antigas no ano passado, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Então, o povo hebreu está escravizado no Egito. Tem a figura do Moisés, que vocês já sabem, né? Que a mãe, para tentar salvar ele, coloca ele na cesta e ele vai acabar sendo adotado pelo faraó, vai ser criado ali junto com o faraó. Depois ele descobre a origem dele, recebe esse chamado de Deus para libertar o povo hebreu. E ele volta, faz aquelas negociações, nós temos as 10 pragas do Egito, e nós vamos ter a saída do povo hebreu do Egito para tentar voltar novamente para a Terra Prometida. Então, esse episódio é chamado de o Êxodo, né? Ou seja, guiados ali pelo Moisés. Ele vai guiar o povo, né? Eles vão sair da região do delta do Nilo aqui, que é onde eles vão atravessar aqui o Mar Vermelho, né? Que tem essa passagem na Bíblia. Vai chegar aqui na Península do Sinai. No Monte Sinai, Moisés, ele vai subir o monte, ele vai ficar cerca de 40 dias, sabe? Isolado, ninguém, na verdade, nem sabia o que tinha acontecido com Moisés. E muitos dos povos hebreus, gente, por isso que às vezes falam que não tinha esse monoteísmo, não era tão forte ainda nesse período. Alguns registros históricos vão falar. Por quê? Porque tem um episódio aqui nessa península de Sinai, que eu não sei se é o touro de ouro ou o boi de ouro, que era muito comum. O que o povo hebreu que está fugindo faz ali no Monte Sinai? Começa enquanto o Moisés ele está lá em oração, né? Que ele vai receber a placa dos 10 mandamentos, as leis dos 10 mandamentos. O povo faz uma festa pagã, né? Pega todo o ouro, tudo que as pessoas tinham, derrete, constrói um boi ali, né? E vão fazer festa em torno da adoração, em torno daquele boi.
E quando Moisés ele percebe o que eles estão fazendo, né, fica irado ali, fica super nervoso e coloca essas pessoas vão acabar vivendo em peregrinação ali por 40 anos, sem chegar à Palestina, que era uma ideia assim de que esse povo que saiu do Egito morresse, sabe? Para que esses novos hebreus fortalecessem a religião monoteísta, o culto monoteísta e abandonassem essas práticas politeístas que aconteciam no Egito, certo? Então eles vão vagar ali pelo deserto por 40 anos, passando por muitas provações, até chegar de volta a Canaã. Moisés não chega, tá, gente, a Canaã, tá? Ele vai morrer antes. Então tem umas passagens que fala que mesmo assim ele conseguiu do reino dos céus ver, né, o povo chegar até Canaã, etc e tal. Aí nós vamos ter o período dos juízes. Esse período dos juízes, segunda fase, ela vai acontecer em decorrência do fato de que quando os hebreus eles chegam de volta a Canaã, lá não está desabitado, lá já está ocupado. Né? Então eles vão ter que lutar ali contra cananeus, depois eles vão ter que lutar contra os filisteus, certo? Então, nesse retorno para Canaã, é que eles vão tentar fazer uma organização administrativa. Antes eram tribos, né? Eram 12 tribos. Essas tribos eram muito independentes uma das outras, então não interferia uma decisão do outro, se unia apenas em períodos de conflito, mas eles mantinham uma prática religiosa em comum, então viviam próximos. Aqui agora, cada tribo dessa, ela vai escolher um juiz. Esse juiz vai ter poderes militares, tá? Então eles que vão decidir sobre guerra e sobre tudo mais. E um desses juízes, ele era superior aos outros. Então a gente está falando meio que uma tentativa de centralizar ali poder entre o povo hebreu. Porém, mesmo com a escolha desses juízes, eles vão ter muito poucas conquistas militares. Assim, eles vão conseguir derrotar um pouco os cananeus, mas aí logo chegam os filisteus também, né? Chega um determinado momento que o próprio povo, eles começam a pedir um poder centralizado. Então, a monarquia que vai surgir agora aqui entre o povo hebreu não é uma monarquia que foi tomada à força, né, como era comum a gente ver antigamente. A gente vai ver até isso mais para frente. Aqui foi uma solicitação do próprio povo hebreu, que eles querem centralizar o poder, tá? Para facilitar ali a sua defesa, porque seja eles falam, se existir um rei, nós vamos ter um exército profissional, né, um exército nacional, alguém que vai defender todos os nossos interesses, vai unir a nossa religião, porque cada tribo muitas vezes desenvolvia um tipo de culto ali religioso diferente um do outro. Então, para tentar unificar tudo isso, a própria população vai tentar implantar esse sistema monarquista, tá bom? Aí a gente pensa, mas as tribos deixam de existir? Não, as tribos continuam existindo, gente, só que elas vão ser unidas. Agora é um povo só, tá? Então é mesmo assim que agora é uma lei para todo mundo, porque quando Moisés ele teria recebido a placa dos 10 mandamentos, gente, muitos dos códigos de leis que nós vamos ter hoje são baseados nos 10 mandamentos. Então, se você vai falar assim, não pode matar, que matar é um crime, tá? Tava lá nos 10 mandamentos, muito anterior a essa organização constitucional que nós temos hoje, os 10 mandamentos já falava disso, já falava sobre roubo, ele é um código de conduta moral, certo? Os juízes, eles deixam de existir? Não, gente, né? Os juízes, eles eram reunidos, recebiam assim, um poder em tempos de conflito, em ameaças externas. Então, vem algum povo para tentar atacar. Então, os juízes iam lá, se reunir para definir qual seria a estratégia, certo? Nós vamos ter, por exemplo, um último juiz, Salomão, o nome dele. Não, Samuel, desculpa, tá, gente? Salomão, ele vai ser um rei. O Samuel, ele era um dos juízes líderes de todas as tribos, né? E os anciãos vão procurar ele e falar, nós vamos ter que escolher alguém para ser rei. Escolhe alguém para ser rei. Né? O Samuel, inicialmente, ele não tem muita vontade de fazer isso, ele está desinteressado em fazer isso. Ele acha que concentrar poder nas mãos de uma única pessoa é uma coisa ruim para a sociedade. Né? A pessoa vai ter ganância, vai querer governar sozinho, e isso não seria bom.
Porém, gente, a época da monarquia hebraica que nós vamos ter é chamado ali de tempo do ouro, né? Então é um período de conquistas territoriais, pacificação, tá? O rei, ele vai receber uma função muito específica. Ele deve garantir, ó, a unidade territorial, certo? Ele deve assegurar as leis, aquelas leis lá dos 10 mandamentos. Ele precisa estabelecer uma justiça social. É muito interessante isso, por falar né, do povo hebreu, que eles tinham essa ideia de justiça social, de igualdade social. Eu não sei se vocês já chegaram a escutar falar sobre ano sabático e o jubileu, né? O ano sabático, ele vai falar bem assim, que durante 6 anos você tem lá a sua terra, você pode produzir, você pode plantar, você pode fazer o que você quiser. No sétimo ano, o ano sabático é o ano do descanso da terra. Nesse ano você não planta nada. Nesse ano o que a natureza oferecer é para todos. É para você, é para tua família, é para o escravo, é para o estrangeiro, é para quem vem de fora. Não é teu. É um ano de recuperação da terra, é um ano que todo mundo come. Depois vai ter também o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, tá? Esse, ele era até mais interessante e curioso, ele não chegou a dar muito certo não, tá, gente? Esse jubileu, mas ele, olha a ideia que interessante. Tudo termina com 50 anos. Por exemplo, você estava fazendo 50 anos, tua família tem a terra e você foi lá, herdou aquela terra, você aumentou aquela terra. Depois o filho do seu filho foi lá, aumentou a terra. Quando der 50 anos, todo mundo perdia tudo, tá? Então lá o seu tataraneto voltaria para aquela terra que era tua lá no início. Certo? E as pessoas começariam tudo de novo. Então, por exemplo, assim, no ano do jubileu, escravo voltava para o seu local de origem, tudo voltava ao normal. Não sei se vocês conseguem compreender o que eu estou falando para vocês, mas se vocês não entenderem, podem me perguntar no particular, tá? Que eu encontro uma forma aqui melhor de explicar para vocês sobre esse ano sabático e o ano do jubileu. Mas é só para vocês entenderem como eles tinham uma ideia na religião deles de igualdade social, de justiça social. Tá? Então, se todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. Mas como eu falei para vocês, na prática, o ano sabático até chegava a acontecer mais, que era o descanso da terra. Já o jubileu não aconteceu muito, não. Mas voltando a falar aqui da monarquia, nós vamos ter o primeiro rei, que é o Saul. O Saul ele vai enfrentar muitos problemas, principalmente a invasão dos filisteus, tá? Ali nessa imagem está mostrando o Davi que derrotou o Golias. Gente, o Davi não derrota o Golias, ele se torna rei, certo? Ele ainda derrota o Golias usando aquela arma que é aquela funda, né? Que era uma pedra envolvida no pedaço de tecido, que aí você joga com muita força, que acertou na cabeça do Golias, que a Bíblia traz como um gigante, mas a gente já tem a noção que seria uma pessoa muito alta, né, para aquela época. Não um gigante ali no sentido estrito da palavra. O Davi, ele ganha muita fama nesse período. O Davi, ele vai fazer vai participar do exército, ele vai ficar muito famoso. Saul vai se incomodar muito com essa prosperidade do Davi, vai expulsar o Davi. O Davi vai se isolar, vai se aliar a tribos inimigas para tentar tomar o poder de Canaã de novo. Mas a gente não precisa muito falar sobre isso, porque é uma questão mais de Bíblia mesmo. Como eu falei para vocês, gente, a historiografia consegue comprovar, por exemplo, a história do rei Davi, porque foi encontrada uma estela, esqueci o nome dela, que tem um nome esquisito, é uma pedra, em que falava dessa invasão ao povo da casa de Davi. Então tinha coisas escritas que um outro povo, eu acho que foram os amoritas, escreveram sobre esse rei. Então ele vai se destacar e aí a historiografia consegue validar as informações sobre ele. Quais são os feitos do rei Davi depois que ele toma o poder? Ele vai unificar as 12 tribos, ele vai construir a capital Jerusalém, ele vai construir também, gente, Ai, gente, como é que chama o nome da...
Oh, meu Deus. Ah, a Arca da Aliança, né? Que muito importante para o povo hebreu, né? Até mesmo para o povo judeu hoje em dia, a Arca da Aliança, que seria essa caixa que guarda as leis dos judeus, do povo judaico. Ele vai criar o exército permanente, um exército obrigatório, o alistamento era obrigatório, tá? Ele vai expandir o território, vai chegar a dominar ali parte das Sírias, só que ele vai, para todas essas construções de expansão do império dele, ele precisa aumentar muito os impostos, e isso vai gerar uma insatisfação popular muito grande. Só que o Davi, ele acaba assim ficando meio que mal falado, tá? Vou tentar contar para vocês rapidinho a história dele aqui enquanto rei. Tinha uma mulher, provavelmente você já deve ter visto essa história, gente, na igreja ou na catequese, não sei, né? Uma mulher chamada Betsabá, uma mulher casada, em que ela resolve tomar banho ali nua na sacada da casa dela e o rei Davi vai ver essa mulher, vai se apaixonar por ela, tá? Porém, a Betsabá, ela era casada, certo? E, gente, se tinha uma coisa que dava pena de morte, tanto para homem quanto a mulher, era o adultério. Então, o homem, ele poderia, por exemplo, assim, o rei Salomão, estima-se que ele chegou a ter 1.000 mulheres. Tipo assim, 300 mulheres oficiais, 700 concubinas, certo? O rei Davi também tinha várias mulheres, você poderia ter, era permitido a poligamia, tá? Dentro desse povo. Porém, o adultério não. Então, se tanto o homem quanto a mulher praticassem o adultério, ambos seriam condenados à morte, tá? E o rei Davi se apaixona por uma mulher casada e a Betsabá acaba engravidando, certo? E o marido da Betsabá era um militar do exército do rei Davi e ela acaba ficando ali desesperada e o rei Davi desesperado, porque o que ia acontecer? Como é que ia se tornar esse governo dele legítimo se ele violou uma das leis mais fundamentais do povo hebreu, que é a não prática, né, do adultério? Então, o que o rei Davi tenta fazer? Ele tenta falar para o marido da Betsabá, eu esqueci o nome dele agora. Ele tenta falar para o marido da Betsabá o seguinte: olha, eu quero que você fique em casa, você não vai para a guerra, você vai ficar com a tua mulher. Ele está tentando que a mulher engravide, né? Tipo assim, manter relações com o marido para fingir que engravidou do marido e não do rei Davi. O marido não aceita. E aí o que o rei Davi faz? Embebeda ele, coloca ele bêbado na frente no campo de batalha e ele acaba morto e o povo vai descobrir isso. Então ele vai sofrer ali muita pressão popular também, tá? Ou seja, ele vai começar essa insatisfação popular não era só por causa dos impostos, sim por desrespeito. Tipo, surgiu essa fofoca toda lá e o governo dele estava insustentável, mas mesmo assim ele fica até a morte. O Salomão era filho de Davi com a Betsabá. Salomão não era para ser rei, porque ele não era filho legítimo na linha de sucessão ali do trono. Mas segundo a história conta, né, a história bíblica, o rei Davi era extremamente apaixonado por Betsabá e ele acaba ensinando ali para Salomão como se manter no poder. Então Davi morre, assume o filho dele, Salomão. É um período do reino de paz, é um período que não tem conflitos, tá? Embora assim, o Salomão vai construir muitos templos, a população vai interpretar Salomão como um rei politeísta. Ele aumenta muito o imposto para conseguir continuar fazendo essa construção de templos. Então, ou seja, já está um povo insatisfeito com o rei Davi, continua insatisfeito com o rei Salomão. E aí nós temos o último período que eu vou explicar para vocês agora, gente. O que vai acontecer após a morte do rei Salomão? Vai acontecer o cisma hebraico. A população não vai aceitar, tá? Grande parte das tribos não vai aceitar o domínio e o governo do filho de Salomão, que era o. Gente, tem o nome Roboão. Roboão. É isso aqui. Então vai ser dividido em dois reinos. O reino de Israel, que vai estar ali ao norte e vai ser maior, porque ele vai unir 10 tribos. A capital era Samaria. Tem gente que utiliza, e às vezes ele pode aparecer numa questão de vestibular, como o povo samaritano é dessa região, tá? Desse reino de Israel aqui.
O que vai acontecer? Depois nós vamos ter lá embaixo o reino de Judá. É aqui do reino de Judá, gente, que vem o termo judeu. Lembra que eu falei para vocês? A gente não pode dizer necessariamente que hebreu e judeu é a mesma coisa, tá? Tem uma leve diferença que é essa questão aqui. Então vamos ver o que acontece com esses povos depois da divisão, após a morte do rei Salomão. Então ali o povo do reino de Israel, ele era um povo assim, bem menos religioso do que o povo do reino de Judá, certo? O rei ele era escolhido por um conselho de anciãos, então que vai lá determinar quem seria o próximo rei, não seria por uma linha de sucessão. Esse reino ele vai durar pouco, porque logo essa região vai ser invadida pelo rei Sargão II, o rei da Síria, que vai pegar esse povo e vai levar para a cidade de Nínive, que hoje é na região da atual Síria, e vai formar ali o cativeiro da Síria também. Aí, pessoal, aqui tem muita história sobre isso, porque quando eu falei para vocês da Mesopotâmia, eu cheguei a comentar do rei Sargão, quem assistiu meu vídeo lá, eu expliquei sobre isso. O rei Sargão, ele construiu uma biblioteca, então tem muito registro, gente, muita coisa escrita sobre o povo samaritano, tá? Sobre o povo do reino de Israel. Só que esse povo do reino de Israel, gente, eles basicamente nunca mais vão sair da Síria. Eles vão acabar fundindo a sua cultura ali. Alguns vão fugir, vão ir para o reino ali de Judá, mas o que vai acontecer? Vai criar uma homogeneização da cultura do povo dessa região, certo? Agora, ali na região do reino de Judá, o que vai acontecer? É um povo que vai ser conquistado pelo rei Nabucodonosor II, que é o rei dos caldeus, né, do rei da Babilônia, da Nova Babilônia. Esse povo vai ser capturado e vai ser levado como escravo para dentro da Babilônia, certo? Vai ser formada uma outra passagem bíblica que é o cativeiro da Babilônia. Então nós temos lá o reino de Israel, cativeiro da Síria, né? E nós vamos ter aqui o reino de Judá, o cativeiro da Babilônia. O que acontece com esse povo? Ao contrário do que vai acontecer com o povo do reino de Israel, o povo do reino de Judá vai receber a permissão para voltar de novo para Jerusalém. Por quê? Porque essa região vai ser dominada pelos persas, que é um povo que a gente vai falar, e eles são um povo que tem uma dominação muito diferente dos outros, tá? Então os persas vão permitir que os judeus voltem para Jerusalém e reconstruam o seu templo, que foi destruído durante a invasão de Nabucodonosor. Em troca, eles vão pagar impostos. Então nós vamos ter ali, eles voltam, tá vendo? O povo do reino de Israel não consegue voltar, basicamente. O povo do reino de Judá volta, certo? Daqui vai vir o termo judeu. Quando eles estão aqui, essa região toda vai passar por uma série de dominações. Aí vai estar sob dominação persa, depois os persas são derrotados, vai estar sob dominação dos macedônicos, depois dos macedônios nós vamos ter a dominação dos gregos, depois nós vamos ter a dominação dos romanos. Então, esse povo, com o passar do tempo, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a dispersar, ele vai começar a ir embora, tá? Tem gente que pensa que essa dispersão foi se eles saíram correndo, fugiram, tá tendo uma guerra, todo mundo fugindo. Não, gente, essa dispersão, ela foi uma dispersão muito lenta, muito gradual, vão saindo aos poucos vão saindo, tá? E é depois da Segunda Guerra Mundial que esse povo começa a comprar terrenos na Palestina de novo para tentar retomar, que é um assunto que a gente ainda vai discutir em outros momentos em história, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Pessoal, se vocês não entenderam, por favor, anotem a questão de vocês, me perguntem, não fiquem com dúvidas sobre isso. E façam as anotações desse vídeo e me enviem, que é parte da nota de vocês. Tá bom? Beijinhos.